Olá pessoal do quarto ano, eu sou o professor Elisaldo e estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós teremos como unidade temática Vida e Evolução. O objeto de conhecimento nós teremos a cadeia alimentar simples. Vamos falar sobre a classificação em herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. E a habilidade será a 08 de Ciências do quarto ano. Os animais se alimentam. A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e realizar suas atividades vêm dos alimentos. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem: herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Os herbívoros alimentam-se somente de plantas. Os herbívoros podem se alimentar de partes de plantas, como folhas, frutos, sementes, raízes, néctar e etc. O gafanhoto, o coelho e o boi são exemplos de animais herbívoros. E nessas imagens vocês podem observar esses animais que se alimentam de plantas, né? Plantas, folhas, as partes das plantas no caso, né? Folhas, frutos, sementes. E agora vamos falar sobre os animais carnívoros. Alimentam-se somente de outros animais. Os carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento, como uma serpente ao comer um rato. A joaninha, a onça e o tubarão são exemplos de animais carnívoros. E aqui nessas imagens nós temos a onça pintada, a raposa e também temos uma planta carnívora. Mesmo sendo uma planta, ela também vai se alimentar de pequenos insetos, como moscas e alguns mosquitos que, ao encostarem na sua folha, no caso, na sua boca, vamos dizer assim, ela vai fechar e vai se alimentar desse inseto. De outros animais, como de plantas. O ser humano, o lobo-guará e o tucano são exemplos de animais onívoros. Aqui nós temos o lobo-guará, nós temos também as galinhas, que elas também são aves, mas são onívoros, ou seja, elas se alimentam de várias coisas, como frutos, legumes, carnes. E nós temos também o ser humano, que desde os primórdios, em história que a gente estuda esse assunto, a gente sabe que os primeiros seres humanos eles eram caçadores e coletores, certo? Eles se alimentavam de frutos, se alimentavam também, usavam a pesca, no caso os peixes se alimentavam de peixes e da caça, a caça de outros animais. Detritívoros alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição. Também são detritívoros animais que se alimentam de fezes de outros animais. Os exemplos mais comuns são os urubus, as hienas e algumas espécies de besouros e moscas. E aqui nessas imagens vocês podem observar, nós temos aqui o urubu, que ele se alimentam de animais mortos. Temos aqui o besouro, que no caso ele está se alimentando de fezes de outros animais. E nós temos a hiena. Alimentação e sobrevivência. A alimentação de alguns animais é bastante restrita. Por exemplo, o urso panda, que se alimenta quase exclusivamente de bambu. Se a fonte principal de alimento desses animais se esgotar, eles podem ser extintos. Por quê? Porque nós sabemos que se uma determinada espécie de animal ela se alimenta apenas de um determinado alimento, se esse alimento acabar, então ele não vai conseguir se alimentar de outra coisa. E logicamente ele também vai começar a morrer e consequentemente pode ser extinto. Então, com as queimadas, a destruição da floresta e tudo mais, pode acabar também com as florestas de bambu. E como os ursos pandas eles se alimentam de bambu, eles podem ser extintos por esse fato. Sem contar também que existe a caça predatória, que é aquela caça onde não dão espaço para esses animais se reproduzirem e assim também prejudica a sua existência.
E como vocês sabem, o urso panda também já é um animal ameaçado de extinção. Há também animais que consomem diversos tipos de alimentos. Os pombos, os pardais e as baratas e os ratos, por exemplo, conseguem se alimentar de uma ampla variedade de alimentos. Essa característica, entre outras, faz com que eles se adaptem a diversos ambientes como as cidades. Já nesse fato, a gente tem um lado oposto. Por quê? Esses animais que conseguem se alimentar de diversos tipos de alimento, eles podem sobreviver em qualquer ambiente. Seja na cidade, seja no campo, nos sítios, seja nas florestas, porque se alimentando de diversos alimentos, eles podem conseguir em diversos lugares. E assim, consequentemente, a sua existência fica cada vez mais ampla. Que no caso aqui será os pombos, os pardais, que a gente comumente consegue enxergar, consegue ver esses animais tanto nas cidades como também na zona rural. E é isso, crianças. Hoje a gente falou a respeito da alimentação desses animais, falamos dessa classificação também através da alimentação. Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.